amém? A gente entendeu o que nós estamos fazendo, e eu creio que Deus, Ele está à frente, irmão, vai nos abençoar. Deus tem bênção para a sua vida. Vou tentar de novo. Deus tem bênçãos para a sua vida. Amém, glória a Deus. Mateus capítulo 6, versos 22 e 23, vai ser o nosso ponto de partida. Irmãos, esse é um texto que vai ser o nosso alicerce, a base. Isso aqui precisa ser muito bem entendido, amém? Eu preciso explicar com calma, paciência, eu preciso dividir com você essa ideia, e essa ideia precisa ficar no seu coração. Uma outra coisa, antes de eu entrar na mensagem, de eu ler o texto, deixa eu só comentar com você, irmãos, nós estamos fazendo uma live experimental, a gente está no YouTube ao vivo agora, amém? Glória a Deus, devagarzinho a gente está chegando lá, devagarzinho Deus está fazendo uma obra, só que eu vou te dar um recado, olha aqui, irmão, não é para você ficar em casa assistindo live, amém? A live, irmão, é para alcançar gente que não pode, por algum motivo, estar aqui com a gente. Amém? Por exemplo, irmão, alguém que está num hospital, às vezes a pessoa está passando por um procedimento, está internado, então ele pode, assiste aí, não pode estar no culto, mas ele pode acessar o celular, porque a gente tem celular em qualquer lugar hoje, internet você tem em qualquer lugar, a pessoa pode acessar ali, assistir ali a live, amém? O culto, então o culto, irmão, a live é para alcançar gente que não pode por algum motivo estar aqui, amém? Amém? Não é para você ficar inventando, mentirinha não, é do diabo mentira, irmão, não posso ir hoje, embaixo da coberta comendo, você tem que vir para o culto, tá bom? Tá certo? Mas a gente vai, outra coisa importante, depois eu vou também alinhar com o pessoal da mídia aí, que a gente vai fazer live só aos domingos, mano, não vamos fazer live de quinta não, amém? Quinta tem que vir para cá. Mateus 6, 22 e 23, ele diz assim, Jesus, no sermão do monte, ele diz para os discípulos e para o seu povo, os olhos são a lâmpada do corpo, portanto, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo estará cheio de luz. 23, mas, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará cheio de trevas. E ele diz assim, portanto, preste atenção, essa aqui é uma frase, irmão, que a gente precisa muito observar, amém? Que eu quero que você observe comigo, eu vou dar um pouquinho de destaque para ela depois. Ele diz assim, portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, olha que frase importante para ser destacada, portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, é escura, quão grandes trevas serão, amém? Vamos fazer uma oração? Deus, nós estamos diante do Senhor, Pai, eu te agradeço por esse tempo, por essa noite, eu te agradeço, Pai, pelas quintas desse mês de agosto, porque esse mês, Deus, nós teremos uma série de mensagens falando sobre visão, e eu peço, Senhor, abra a nossa visão, o nosso entendimento, nos mostra, Deus, exatamente tudo aquilo que precisamos ver, enxergar, entender, em nome de Jesus, amém? E amém, Jesus. Irmãos, a gente vai começar hoje, olha para mim, eu gostaria que você desse um pouquinho de tempo para mim aqui, porque aqui é o ponto mais importante da mensagem hoje, a princípio, amém? Por quê? Porque toda a nossa série está fundamentada nesses dois versículos. Então Jesus nesse texto, ele começa a nos dar algumas informações que nós precisamos verificar. Por exemplo, ele vai dar uma importância muito grande para os olhos, para a luz, seja ela a luz boa e seja ela a luz ruim, né? Ou como ele diz aqui, luz trevas.
Então ele dá ênfase a algumas coisas que é importante a gente separar a princípio, para a gente entender as suas coisas no contexto, amém? Então, preste atenção que eu quero que você entenda algo muito importante. Quando a Bíblia fala de olhos, irmão, é evidente que o Senhor está usando um aspecto, algo que é físico, para nos dar a ideia de algo espiritual, amém? É muito comum você ver Jesus fazendo isso, ele usando de algo natural, e aí a gente vai entender por que ele faz isso. Então ele usa de algo natural, ele fala dos nossos olhos, os nossos olhos físicos, para nos dar ideia disso espiritualmente. Então olha que interessante, qual é o significado de olhos espiritualmente falando? Entendimento. É como se o Senhor estivesse dizendo assim: olha, a maneira que você entende, percebe as coisas, aí ele vai entrar num ponto, seja uma maneira boa, né, entendimento bom, luz, ou um entendimento ruim, mal, só entende as coisas de maneira ruim. Então a primeira coisa que a gente precisa observar é que olhos aqui, irmão, ele não está falando de olhos físicos. Por isso que, irmão, assim, olha aqui, é por isso que eu venho quebrar algumas coisas, a gente vem quebrando algumas coisas que nós aprendemos lá atrás, e que eu preciso, irmão, até amando do Senhor fazer isso. Por quê? Porque antigamente a gente tinha a ideia, não, irmão, olha, olhou, aí você olha para o carro, fala, em nome de Jesus. Ele não está falando desses olhos, irmão. E eu vou explicar, eu vou fundamentar para você, por que Jesus não está falando de olhos físicos. Ele não está falando de você olhar para um carro, olhar para uma casa. Pastor, olhei para um celular, um iPhone, em nome de Jesus. Não para, irmão. Isso aí é superstição, isso aí não tem nada a ver com o evangelho, amém? Olhos tem a ver com entendimento. Por quê? Olha o paralelo entre o natural e o espiritual. Cientificamente falando, irmão, estou falando agora natural, para a gente compreender espiritualmente. Cientificamente falando, irmão, na ciência, o que eles vão dizer? Eu não sei se você já escutou isso, tem um pessoal estudadinho, né, que são mais estudados, já sabe disso, mas tem gente aqui que, né, como eu, também não sabia. Por exemplo, você sabia que você não vê, você não enxerga com os olhos? Olha a cara de vocês, que legal, precisava tirar uma foto minha, vem cá, para tirar da cara. Não, estou brincando, estou brincando. Você vai... Irmão, olha aqui, de fato, escute o que eu estou te falando. A gente não enxerga, cientificamente falando, com os olhos. Na verdade, os olhos, ele é a luz, ele é uma lâmpada que traz para dentro um código. Você não vê com os olhos, você não enxerga com os olhos, você enxerga com o cérebro. É o seu cérebro que forma as imagens, não são os olhos. Os olhos capta a luz, ele capta a luz e código, mas é na sua mente, no seu cérebro que ele forma, amém? As imagens. E isso precisa falar alguma coisa, por quê, irmão? Porque olha que interessante, por isso que eu falo, não é colocar os olhos em algo e dizer, eu vi o carro, lindo, amém. Eu cheguei a fazer isso na minha inocência espiritual, eu fiz isso. Pastor, vai lá, toca. Aí eu parei num carro que eu achava lindo, bonito, né? Parei assim, disfarcei para ninguém ver, encostei. Falei, em nome de Jesus, é o desse que eu quero. Pastor, isso é criancice, irmão, isso não tem nada a ver com o evangelho. Porque o que forma a imagem é o seu cérebro. Olha que interessante. Então, é como se o Senhor estivesse dizendo para nós, os seus olhos é a porta de entrada, mas tudo que você vai formular para a sua vida, na sua mente, na sua alma. Por isso Provérbios 22, ele vai dizer assim, irmão, como imaginou sua alma
assim será, assim é. Amém? Porque os olhos são só a entrada, ou seja, o que forma as imagens, o que forma, o que dá forma para a nossa vida, é a forma como a gente traduz na nossa alma, na nossa mente, no nosso entendimento. Eu vou deixar isso mais claro para você compreender isso, irmão. Por isso que ele vai dizer que os nossos olhos é a lâmpada, é a porta de entrada, mas é na nossa mente que a gente forma as imagens, que você vai formar todas as coisas, que você vai entender. Então, quando ele diz, olha, os olhos são a candeia, elas são a abertura para todas as coisas, é claro, irmão. Mas é na minha mente, na minha alma, que eu dou significado, ou seja, o ambiente, ele está de acordo com aquilo que tem na minha mente. Por isso que ele diz, se a luz que você forma na sua alma é boa, então todo o seu corpo, o corpo ele não está falando do físico, ele está falando do corpo, sua vida, todas as áreas da sua vida. Amém? Sentimental, emocional, financeira, profissional, espiritual, todas as áreas, ou seja, todas as áreas da sua vida significa o nosso corpo, é simbolizado pelo nosso corpo. Então, o meu corpo, ou seja, a minha vida familiar, a minha vida como pai, a minha vida como marido, a minha vida como pastor, a minha vida como amigo, como parente, a minha vida como profissional, a minha vida amorosa, né? Ou seja, o meu casamento, irmão, tudo isso, ele vai viver uma expectativa daquilo que a minha alma imagina, pensa. Então ele vai dizer, olha, os olhos são a candeia, é a abertura, é o que traz para a sua alma, e na alma você forma todas essas coisas, e consequentemente, irmão, olha que interessante, tudo isso consequentemente desce para o seu coração. Por isso é muito comum, você quer ver? Olha, muito comum, você já deve ter passado por isso, você falar algo para alguém, e esse alguém não entender o que você falou. Já aconteceu com você? De você ter que virar para essa pessoa e falar assim, pera aí, você não entendeu o que eu quis dizer. Ó, não foi isso que eu falei. Eu falo para você, irmão, já aconteceu comigo pregação. Às vezes eu estou pregando, empolgado, olha, Deus, e glória a Deus, e estou dando uma mensagem, e estou apontando a mensagem, irmão, né, por um título, por um alvo, e de repente alguém vem falar comigo. No final do culto, diz assim, nossa pastor, Deus falou muito comigo, porque Deus falou isso, olha que Deus falou comigo, nada do que eu preguei. E aí eu percebo que a maneira que ele vê, olha aqui agora, você vai perceber, a maneira que ele entende, esquisito, a maneira que ele forma, esquisito, não tem a ver. Eu chego a pensar, não foi isso que eu preguei, não foi isso que eu falei. Amém? Não foi isso que eu disse. Mas a pessoa formou por ela mesma um entendimento. Não, o pastor falou, não falei isso, eu não preguei isso. De pé junto, que culto você estava? Não é hoje. Então é muito comum você falar algo para alguém e esse alguém levar para o coração. Não tem gente que leva para o coração. Irmão, escuta, estou falando de gente que está magoada e nem sabe por que está magoada. Ela está com raiva e não sabe nem por que ela está com raiva. Ela está querendo matar alguém, mas ela não sabe. Se você sentar com ela e dizer para ela assim, olha, é o seguinte, me explica, me conta isso, ela não consegue verbalizar, ela não consegue colocar, não sei por quê. Porque você entendeu errado, porque a luz que há em você não é boa. Ou seja, tem gente que vê tudo de forma negativa, irmão. Irmão, tem gente que você não pode falar nada para ele, que você está criticando ele. Não tem? Não, tem gente que, fulano, não vai cair no buraco. Você não gosta de mim? É que você não, irmão, ele, um bicão.
Você fala, puxa, mas eu estou tentando. Eu estou tentando ajudar, eu estou tentando fazer, mas ele não compreende, porque os olhos dele são ruins, a maneira que ele enxerga, a maneira que ele vê, é trevas. E olha que interessante, irmão, eu pedi para você guardar uma frase desse texto, que preparando essa mensagem ontem, sabe, no meu tempo com Deus, Deus me fez questionar algo muito sério, porque no final do versículo, ele vai dizer no versículo 23, ele vai falar de uma luz esquisita, irmão, porque ele diz no final de 23 assim, ó, portanto, se, é condicional, depende de você, você tem que mudar isso, amém? É você que vai mudar o ambiente, é você que vai mudar, irmão, a sua geografia, é você que vai mudar onde você está, é condicional. Isso aqui não depende de Deus e não depende de diabo. Ai, pastor, o clima em casa está tão ruim, o que eu faço? Toma uma decisão de mudar esse clima. Por isso todo o versículo é condicional. Se os teus olhos forem bons, se os teus olhos forem ruins, se a luz que há em ti. Então ele vai dizer aqui, ele vai colocar no condicional e ele vai dizer assim, ó, portanto, se condicional, isso é para nós. E ele continua dizendo assim, ó, a luz que está dentro de você são trevas. Mas que luz trevas, irmão? Aí eu fiquei pensando, mas como assim luz, trevas? A luz que está dentro de você é treva. Aí Deus me fez pensar, irmão, existe uma luz chamada luz negra, já ouviu falar? Você só vê coisas no escuro. É uma luz que você precisa estar no escuro para acender, para ver alguma coisa. Irmão, isso para mim faz muito sentido. Por quê? Porque tem muita gente que a luz que brilha nele é uma luz escura. Ou seja, irmão, tudo que ele vê, tudo que ele percebe, tudo que ele entende, sempre é ruim. Nada está bom. O casamento, irmão, a gente fala de casamento, dentro de igreja a gente fala de casamento, mas fala de casamento para algumas pessoas, para você ver. O quê? Marrado em nome de... Tem gente que marra o casamento, irmão. E olha aqui, vou liberar assim, eu e os casados da comunidade, amém, meninos? Irmão, casamento é uma bênção, irmão. Você está vendo que você não vê tanto, escuta tanto amém? Tem gente assim, é porque o senhor não é casado com ele. De fato. Mas você sabe de uma coisa, irmão? Olha aqui para mim. Eu sei que você pode ficar meio assim. Você vai refletir isso aqui. Eu creio, Deus é comigo. E o Espírito Santo vai bater no seu coração até você refletir e pensar. Você quer ver que interessante? Se você olhar, por exemplo, casamento, olhar para o marido, olhar para a mulher, de fato você vai encontrar muita coisa negativa, porque a gente é humano, a gente tem falhas. Amém? Amém? Mas agora, a pergunta que eu te faço, olha aqui, mas se você fizer uma análise com toda a sinceridade, com toda a honestidade, irmão, esse marido, essa mulher, não tem nada de bom, irmão. Esse trabalho não tem nada de bom, essa empresa não tem nada de bom. Irmão, sabe, o que você está vivendo, por mais difícil que seja, não tem nada positivo no meio de tudo isso. Porque você pode, eu sei, você tem direito de olhar para mim e me dizer, e sabe, pastor, mas não tem nada de positivo. Olha aqui, eu sei, você está com raiva, você está bravo, chateado, você está com ódio da vida. É muito comum você só enxergar com dificuldade, mas numa análise, irmão, franca, de coração aberto, cheio do Espírito Santo, você vai ver que em tudo, por mais difícil que sejam, existem coisas boas. Amém? Tudo depende da maneira que você decide ver. O que você vê? Você vê seu marido só como um traste, ele vai ser um traste. Você vê sua mulher como um peso, ela vai ser só um peso. Você vai ver filhos, irmão, porque a gente às vezes olha para filho, irmão, e hoje eu vejo, filho é um peso. É verdade, irmão. Se você olhar para filhos,
criar filho, manter filho, hoje é muito difícil, é pesado, mas tem um lado bom, irmão, que precisa ser visto, amém? Vai para o seu emprego amanhã e comece a buscar o lado positivo, o lado bom daquilo, irmão. Pega o momento que você está vivendo, talvez seja o momento mais difícil da sua vida, e você vai, eu aposto com você, você vai encontrar ainda no meio desse momento mais difícil, coisas positivas boas, que vai te levar para algum lugar, que está te encaminhando. Tudo depende da forma que você vê, enxerga, entende, percebe, em nome de Jesus. Eu vou terminar esse texto, e aí eu vou para a gente completar a mensagem de hoje, mas eu vou dar aquela frase, irmão, uma frase liberada por aí. Olha aqui para mim, olha para mim, você responder para mim. Quer dizer, não responde para mim não, irmão, responde para você mesmo, tá? Não precisa responder para mim não, responde para você mesmo. Olha aqui, como é que você vê o copo meio cheio ou meio vazio? Depende de você. Uma vez eu contei uma história, irmão, rapidinha, na Índia, isso aconteceu na Índia, amém? Aconteceu na Índia, irmão, 2 amigos viajaram para a Índia, se eu não estiver enganado, 2 norte-americanos, viajaram para a Índia de férias. Eles chegaram lá, se instalaram no hotel, ficaram no hotel, mais ou menos, né, porque a gente conhece um pouquinho conhece sim, a gente vê um pouquinho da Índia. É um país muito pobre, irmão, muita gente, é um dos países mais populosos do mundo, e muito pobre. Irmão, os 2 entraram no mesmo apartamento, mesmo quarto eles iam ficar, amigos viajando. Os 2 foram, vamos abrir a janela para ver. Abriram a janela, irmão, e para surpresa deles, aquele monte de gente, porque a Índia é um país muito populoso, muita gente. Irmão, um dos meninos virou e falou: rapaz, que esquisito, povo pobre, o pessoal andando tudo descalço nessa terra. Ai, que pai, não volto mais para esse país. Virou as costas e entrou. O outro virou e falou: rapaz, ninguém tem chinelo nesse lugar. Sabe o que ele fez, irmão? Ele foi atrás de descobrir se ele conseguia fazer um chinelo em conta, baratinho. O cara ficou milionário vendendo chinelo na Índia. Por quê? Porque tudo depende da forma que a gente vê, entende, percebe o mundo, principalmente a nossa volta, em nome de Jesus. Quem entende isso? Que luz que há em você? Amém? Tudo bem? E eu vou mostrar 2 pontos importantes. O segundo eu quero focar um pouquinho mais. Eu vou tentar correr aqui, gente, para a gente não sair tão tarde. Mas primeiro ponto importante que eu quero muito que você entenda. Olha aqui, eu vou dar 2 pontos aqui importantes. Os olhos é a entrada de tudo que passa por sua mente e que se transforma no seu coração, desce para o seu coração. É assim que começa, seus olhos, mente. Por isso, irmão, pornografia, você tem que correr, porque começa aqui, você vê, você leva para a alma, desce para o coração, e aí você está perdido, destrói a sua vida. Você quer ver que interessante? Outro ponto importante, nossa forma de enxergar influencia o nosso ambiente. O ambiente onde você vive, casa, trabalho, escola, faculdade, é ruim porque a sua forma de ver, de entender, de perceber, irmão, as coisas, influenciam aquele ambiente. Se você olha para a tua casa, irmão, e você vê só coisa ruim, ai, pastor, não aguento mais essa casa não tem nada de bom. Irmão, você vai viver triste, deprimido, o clima na sua casa é horrível. Às vezes você vai, eu fui fazer uma visita aqui, irmão, para uma pessoa, uma família, um casal, aqui no Cachoeirinha, apartamentinho desse tamanho. A irmã sim, né, ela pediu uma visita, passou problema, na verdade a irmã que me pediu para ir na casa dela, né, que são vizinhos, e eu fui, irmão, o apartamento é desse tamanho, mas quando eu entrei
entrei no apartamento, você vê que coisa mais linda o apartamentinho dela. E eu não estou falando de luxo, eu não estou falando de móveis de última geração. Não, móveis desgastados, mas a casa limpinha, organizada, tudo no lugar. Sabe, irmão, que coisa, eu entrei, fiquei encantado com a casa desse tamanho, uma caixa de fósforo. Mas a casa linda, o ambiente, aí eu começo, irmão, como é que é viver aqui? Ai, pastor, eu amo a minha casa, graças a Deus, eu peguei esse apartamentinho, ai, olha, né, estamos aqui, estamos enfrentando luta, pastor, e estavam mesmo, pra vocês terem uma ideia, eu ajudei ela a pagar o condomínio, eles deviam quase R$1.000 de condomínio, que eles conseguiam pagar, e nós pagamos, na verdade não foi eu não, nós, ajudamos a pagar o condomínio da irmã, porque ela ia perder o apartamento. Mas irmão, pastor, então, estou numa guerra, porque eu estou desempregado, meu marido ficou doente, e ele estava em casa, eu vi que ele estava doente meu, cara trabalhador, ele chorando, pastor, eu trabalhei a vida inteira e agora eu não posso trabalhar, estou doente, não sei o que vai ser. Você vê que a família de gente trabalhadora, dificuldade, pastor, estou vivendo uma dificuldade, mas mãe, e você gosta daqui? Pastor, eu amo minha casa, eu amo meu apartamento, a minha família, a gente vive tão bem aqui. Irmão, o clima dentro daquele lugar, excelente. Por quê? Porque tudo depende da forma que você entende, vê, enxerga, compreende as coisas à sua volta. Irmão, a maneira que você vê, entende, influencia os ambientes onde você está. Amém? Amém? Quem entende? Tudo bem? Vamos passar por 2 pontos importantes. Primeiro ponto importante que você precisa perceber. Chupa essa manga. Primeiro ponto. A sua visão é importante para Satanás. Pastor, está amarrado. É importante. E você quer ver como a visão é tão importante? Juízes 16, 19 ao 21, diz assim, aqui esse texto está falando sobre Sansão. Juízes capítulo 16, versos de número 19, 20 e 21. Vamos lá. Olha lá, Juízes 16, 19 diz assim: fazendo dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo de quem? Já é manjada a história, né? E assim começou a subjugá-lo, e a sua força o deixou, verso de número 20. Então ela chamou: Sansão, os filisteus vêm sobre você. E ele acordou do seu sono e pensou: escaparei como antes e me livrarei deles. Mas ele não sabia, porém, que o Senhor o tinha. Nossa, que frase pesada. Deus tinha deixado ele, irmão, tinha ido embora, largado Sansão. Ele ainda não sabia. No verso 21, olha que interessante, os filisteus, o que eles fizeram? Eles prenderam ele, irmão. Sansão achou que ia sair, ele achou que ele estava firme, forte ainda. Não, como antes Deus me livrou, vai me livrar agora. Como antes eu saí, eu resolvi, eu vou resolver agora, irmão. E aí ele levanta, quando ele levanta, os inimigos, os filisteus vêm e prendem ele, porque ele já não tem mais a força. E você quer ver como os seus olhos são importantes, irmão? A sua visão é importante para Satanás? Olha o que Satanás faz, o que o inimigo faz. Os filisteus o prenderam. E a primeira coisa que eles fazem, o quê? Furaram. Tem uma tradução que diz assim, arrancou. Irmão, isso aqui precisa significar algo para você. Olha aqui para mim. Quem é que arranca um bom entendimento, uma boa visão? Satanás. É muito comum você pegar a gente assim: ai pastor, puxa, eu gostava tanto dele, eu admirava tanto, mas não sei, a admiração foi embora. Olha para mim, Satanás. Ele aos poucos, ele vai tentando tirar a nossa forma
positiva de ver as coisas, amém? Irmão, tem gente que é assim, você quer ver? Tem gente que você conversa, olha o que Satanás fez com você, tem gente que conversa, irmão, ele já não espera nada mais de bom da vida. E aí, você conversando com eles, fala, mas por que você está assim tão sem esperança? Mas por que você está, já passei tanta coisa nessa vida. Ih, pastor, já enfrentei cada luta. Sabe, pastor, eu já fui tão decepcionado. Pastor, sabe, eu já me decepcionei com tanta gente, que não quero mais saber. Irmão, o suicida, irmão, pode reparar que o suicida, a primeira coisa que ele diz para você, no desejo do suicídio é isso, sabe, eu passei por tanta coisa, minha vida não tem mais sentido, por quê? Porque eu não consigo mais ver cor nas coisas. Irmão, tem gente assim, tem gente dentro da igreja, de Deus, cheio do Espírito Santo, mas o Satanás conseguiu arrancar a maneira positiva, o colorido dos seus olhos. Pastor, mas eu fui tão traído, pastor, já fizeram tanta coisa, eu sei, olha para mim aqui, passamos por muitas lutas, mas não podemos perder a esperança, irmão. Lamentações 3, 21, ele vai dizer, quero trazer a lembrança, a memória, a minha mente, aquilo que me dá esperança. Irmão, olha para mim, você acha que como pastor eu não fui traído? Você acha que eu já não passei por traições dentro de igreja? E por um tempo agora, aqui abrindo o coração, olha aqui para mim, abrindo o coração, por um tempo, irmão, Satanás conseguiu tirar a cor, o colorido dos meus olhos. O que? Igreja? Amarrado. Em algum tempo da minha vida, irmão, tempo antes da comunidade, porque tem gente que fala besteira, não, o pastor saiu daqui para dividir igreja, não dividi igreja nenhuma, irmão, saí, fiquei 3 meses fora, a minha ideia, e eu estou falando diante do Espírito Santo, a minha ideia não era abrir igreja não, eu corria de igreja, porque eu fiquei 3 meses, irmão, desiludido, decepcionado. Agora, se você passou coisa na igreja, eu também passei, mas irmão, não podemos perder a esperança. Toda vez que o diabo tenta tirar minha esperança, irmão, eu trago a minha lembrança, a minha memória, tudo aquilo que me dá esperança, em nome de Jesus. Você pode aplaudir Jesus, irmão? Em nome de Jesus. Satanás vai querer tirar a sua forma de ver, a sua forma positiva de ver as coisas. Ih, pastor, não tem nada de bom nesse mundo, olha aqui para mim. Mentira, irmão. Pastor, então como é que eu faço para recuperar essa esperança? É só você ler Gênesis capítulo 1, você vai ver que vai voltar a sua esperança. A Bíblia diz que a cada dia que Deus terminava de fazer alguma coisa, Ele virava e dizia assim, e viu Deus que tudo que Ele fez era bom, irmão. O mundo tem coisas boas, no mundo tem coisa bacana, tem coisa que você tem que aproveitar, aproveita a sua vida, para agora chinelada gospel, amém? Cintada, para, irmão, vive a sua vida da melhor forma possível, vive com esperança, vai buscar teu sonho, te traíram, deixa para trás, começa de novo, Deus é com você, mas não deixa Satanás arrancar dos teus olhos, a luz dos teus olhos, o colorido dos seus olhos. Sei, a gente passa por luta, mas em nome de Jesus, o que Deus tem para a gente é maior do que qualquer outra coisa em nome de Jesus, amém? Não deixa Satanás tirar, porque para Satanás os teus olhos são importantes, porque se você olhar, enxergar de maneira positiva, Satanás não tem espaço, irmão. Agora, se você enxerga de forma negativa, Satanás age, então você vai passar a vida reclamando, e você não vai chegar onde você quer chegar, então a sua visão é importante para Satanás, está amarrado e repreendido em nome de Jesus, amém? Por isso a nossa oração pelos olhos hoje. Segundo ponto importante, segundo texto que eu quero dividir com você, Atos capítulo de número 9, agora eu vou para o texto, tá bom? A Carol vai colocar para mim,
E agora eu vou para o texto. Irmãos, olha que interessante. A nossa visão é importante para Satanás? Ele vai fazer de tudo para tirar a sua visão. Agora, olha que interessante. Sua visão é muito importante para Deus também. A maneira que você vê e entende é muito importante. Aí eu vou liberar sobre você hoje uma palavra e uma oração, irmão. E escute o que eu estou falando, em nome de Jesus. A partir de hoje, de quinta-feira, hoje é dia 7 de agosto, a partir de hoje, você vai começar a perceber, e você vai me contar depois, você vai dividir comigo o testemunho, você vai começar a perceber Deus movimentando coisas na sua vida que estavam paradas, estacionadas. Mas você precisa entender isso hoje. O quê? No verso 3, eu vou começar do verso 3 para a gente ganhar tempo. Ele diz assim, está falando do apóstolo Paulo. No verso 3 diz, na sua viagem, na viagem do Paulo, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao redor dele uma luz que vinha do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? E Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus, a quem você persegue. Versículo de número 6, olha o que o Senhor diz para ele, levante-se e entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Versículo de número 7, os homens que viajavam com Saulo, pararam emudecidos, porque eles ouviam a voz, mas não viam ninguém. Verso de número 8, Saulo levantou-se do chão, olha agora, vamos prestar atenção agora, olha que interessante, e abrindo os olhos, o que aconteceu? Não conseguia ver nada, de modo que os homens o levaram pela mão até Damasco. 9, por 3 dias esteve cego, não comeu e nem bebeu nada. Irmão, você tem ideia do encontro? Olha para mim, porque agora esse texto ele é fundamental para me liberar sobre a sua vida, irmão, uma palavra de Deus para alcançar você. Olha que interessante, Paulo está indo no caminho de Damasco, para Damasco. O que Paulo estava fazendo? Prendendo crente e mandando matar. Prendendo crente. Porque no coração do Paulo, ele estava fazendo um favor a Deus. A religião faz isso o tempo todo. Amém? Por isso que eu falo, irmão, crente é livre. Amém? Pastor, eu quero ir lá na igreja assistir o culto lá, posso? Você é livre, irmão. Amém? Agora, é claro que a única instrução como pastor, talvez o seu pastor, eu seja o seu pastor, a única instrução que eu vou te dizer, que eu vou te dar é, cuidado onde você vai, porque você vai ouvir coisa que pode afetar a sua maneira de enxergar o evangelho. E hoje está cheio disso, irmão, um monte de igreja aí que só misericórdia de Deus. Então só a minha preocupação é essa, mas você pode? Você pode. Pastor, vai vir o cantor lá, posso ir? Você é livre. Porque quem prende é a religião. Porque a religião acha que está a serviço de Deus, mas não está. Paulo achava isso, ele está fazendo um favor para Deus, estou prendendo esses crentes, estou matando esses crentes, porque esses crentes, achando que ele estava fazendo um serviço a Deus, irmão. O que Jesus faz? Jesus no meio do caminho aparece para ele, irmão. Amém? Fala com Paulo, e olha que interessante, a primeira coisa que Jesus faz, ele tira a visão do Paulo. Paulo passa 3 dias sem ver nada. Por quê? Porque Deus queria usar Paulo, Jesus queria usar Paulo. Eu vou mais longe, irmão, Jesus tinha um propósito para a vida do Paulo. Amém? Agora, olha aqui para mim, vou abrir um entre parênteses. O Paulo morreu. Para quem que é o propósito hoje?
Ele tem um propósito para você. Irmão, Deus tem planos, Deus tem coisas para fazer, Deus tem bênçãos para derramar sobre a sua vida. Não tem coisas que Deus determinou fazer na sua vida. Qual é o problema? Olha aqui para mim o problema, irmão, que com a maneira que a gente enxerga, é impossível Deus cumprir algumas coisas. Ele precisa mudar essa visão. Ele precisa tirar essa maneira de você ver. Por quê? Porque tem gente que encara tudo como problema. Não, tem gente que não consegue ver no meio da tribulação, no meio da tempestade, ele não consegue ver uma solução, uma saída, uma oportunidade, irmão. Um exemplo, às vezes é um desafio no seu emprego, o patrão vem, pega você e fala, ó, eu estou pensando em colocar você lá no departamento X, só que o departamento X, irmão, é problema, é guerra, ninguém quer ir para lá, ninguém, amarrado, o pessoal amarra. Por quê, irmão? Porque não estão preparados, não tem visão. Agora, alguém que tem uma visão de Deus, ele, peraí, vou lá, vou dar jeito naquele negócio, vou mudar aquilo, para mim crescer. Você quer ver que interessante? Vou abrir um entre parênteses rapidinho. Irmão, eu gosto de vez em quando eu gosto de assistir uns filmes. Você gosta de assistir uns filmes? Irmão, eu assisti um filme que uma cena me marcou, que é um filme chamado Tropa de Elite. Você já ouviu falar do Tropa de Elite? Irmão, tem uma cena que me marca, por quê? Porque os meninos que são cabo, cadete, né, que estão ali, que estão para entrar na polícia, eles entram na polícia, tem o Matias e tem um outro, não lembro o nome do outro. O Matias é o moreninho. Irmão, e o moreninho é colocado numa sala, você vai trabalhar aqui, ô recruta, aqui que você vai trabalhar, e aí ele entra numa sala, tem dois caras, um monte de papel jogado para tudo quando é lado, irmão, uma baderna, uma bagunça. O que o personagem ali, o Matias, faz? Você não vê ele, porque aqui eu não quero ficar, que bagulho, esse monte de papel, o que eu vou fazer com isso? Não, porque também, porque só bucha para mim, porque não, ele não faz isso, irmão. Sabe o que ele faz? Ele, senhor, o cara vai embora, ele organiza tudo aquilo, irmão. Ele pega um quadro com o estado do Rio de Janeiro, e ele faz a marca, ele vai marcando, e ele consegue estabelecer nisso ali, irmão, um padrão. Se a polícia agir de acordo com o padrão que ele colocou, vê a cena depois, o filme lá, irmão, o Rio de Janeiro seria um lugar mais seguro do planeta. Porque ele conseguiu achar onde estavam os problemas, e onde estava o problema é onde tinha menos policiais, menos operação. Então ele faz e diz assim, olha, se a gente trabalhar assim, acaba com o problema, irmão. O que eu quero que você perceba é que alguém que não quer estar lá, mas ele sabe que estar lá é uma oportunidade. Vamos lá, vamos estabelecer rapidinho? Olha aqui para mim, algumas visões que Deus precisa tirar e mudar em você. Irmão, crente que vive dizendo assim, olha a frase de alguns crentes, tem que mudar. Eu sou crente, mas não sou bobo. Tem que mudar isso. Porque olha aqui para mim, irmão, porque é essa visão que está impedindo o Senhor de operar, de fazer na sua vida o que Ele quer. Se Ele não puder tirar essa maneira de você enxergar, o que Deus tem para você não vem. Porque primeiro Ele precisa dizer, Paulo, daqui essa visão não está errado o jeito que você está vendo, daqui Ele arranca. 3 dias o Saulo fica no escuro. Sem visão nenhuma. Por quê? Porque o que Deus tinha para ele, irmão, escute isso, dependia da forma dele enxergar, entender, compreender, perceber as coisas. Se você continuar percebendo da maneira que você está percebendo, irmão, é claro, sua vida está parada, a sua vida está paralisada, a chave não vira.
Como diz um pastor renomado, Pablo Marçal, você não aprende o código. Amarrado, né, irmão? Você não consegue virar a chave. E tem gente assim, irmão, pastor, mas será que Deus tem para mim? Deus tem, mas Ele depende, Ele precisa que você mude a forma de ver, de encarar. Tudo você vê como coisa ruim, tudo você vê como problema, tudo você vê como escuro, como trevas, tudo você vê de forma negativa. Como é que Deus te abençoa, irmão? Tem gente no prato comendo e reclamando da comida. Porque ovo, onde já se viu, não deve comer ovo. Irmão, muda isso, graças a Deus eu tenho ovinho hoje. Amanhã vai vir a picanha, irmão. Mas agora é o ovinho, e graças a Deus, por isso que ele vai dizer, em tudo dai graça. Ele não está dizendo para você aceitar tudo, ele está dizendo, olha, se é o que tem para hoje, amém, graças a Deus. Não vai ficar nisso, mas é o que tem para hoje. Glória a Deus por isso. Se você não muda a sua maneira de ver, é impossível Deus abençoar. Então a primeira coisa no encontro que Jesus tem com Paulo é, deixa eu tirar essa visão. Você está vendo de maneira errada, você está compreendendo de forma errada. E você quer ver como que Deus é maravilhoso? Lá no versículo 17, o Senhor envia uma pessoa, um homem chamado Ananias, para orar pelo Saulo, que é o que eu vou fazer por você hoje, amém? Você permite? No 17 diz assim, então, Ananias foi e entrou na casa, olha agora, e impôs as mãos em Saulo, e disse, irmão Saulo, olha que visão, irmão. O Saulo não era convertido, mas aqui o Ananias já via ele como irmão. Irmão Saulo, olha o que ele vai dizer, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho, por onde você vinha, enviou-me para que você volte agora a ver, irmão, agora enxergar da maneira correta. Olha que sério. E seja cheio do Espírito Santo. Verso 18. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo. E ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado. O que Jesus precisava fazer na vida do Saulo, irmão? Mudar a visão dele. Tenho coisas para a sua vida, escute isso, irmão, eu estou liberando, amando de Deus, eu oro para isso, eu busco uma palavra, sabe, orando e amando do Senhor, eu estou aqui dizendo para você, que está sendo liberado sobre você, existem coisas, Deus quer fazer, quer abençoar, quer operar, Deus tem planos para a sua vida, mas antes, você precisa mudar a maneira de se enxergar, e precisa mudar a sua visão. Passe a enxergar hoje, irmão, de maneira mais positiva em nome de Jesus. Deus hoje quer te dar uma visão nova, um entendimento novo para a glória do Senhor. Amém? Vamos aplaudir Jesus? Aleluia, irmão. Sua visão é importante para Deus.